Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 29 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas em ponto no Brasil, 7 em ponto da manhã. Gente, o mercado tá num marasmo, mas aqui no 6 horas e no 4 horas, nitidamente a BTC tá dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes. Tanto no 6 horas quanto no 4 horas, a BTC vai buscar 99 mil. Aqui no 6 horas, a VWAP mensal está lá em 98.885, porque deu uma leve recuada, mas vai buscar a confluência entre a aresta superior dessa virtual cunha aqui que a gente está desenhando e a VWAP mensal. A gente está indo para 99. Agora, se a gente olhar no 1 minuto, a gente percebe que vem um grande esporro. Se ontem a volatilidade estava reduzida em relação à volatilidade de anteontem, vocês imaginem hoje que a gente conseguiu ficar engolfado pela praticamente nula volatilidade de ontem. Basicamente, o mercado não se mexe. A BTC não tem força para cair para baixo de 94.900 e não tem força para subir para cima de 95.300. Ou seja, quando isso acontece, quando o mercado desenha essa reguinha, ou seja, esse range quase nulo de volatilidade, é porque vem uma bela paulada para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima. Isso sim é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Eu acho engraçado que há 3 semanas atrás, muita gente sonhava, quando o índice do medo e da ganância estava em 90 e tal. Deixa eu até botar no índice do medo e da ganância aqui. Vamos lá no índice do medo e da ganância. Só para os senhores entenderem. Ó, voltou para 50 e a gente está no patamar da neutralidade. Quando o índice do medo e da ganância estava ali namorando os 90 e tal, todo mundo dizia: pô, se o mundo cripto corrigisse um pouquinho, eu venderia até a casa da sogra, o carro da sogra, para botar tudo no mundo cripto. Enfim, a corretiva veio, agora eu vou pular para o diário. A BTC chegou a fazer a mínima em 90, chegou a bater 92.232. O índice do medo e da ganância voltou para o patamar da neutralidade. Enfim, o mundo acabou e desacabou, porque agora voltou alguma. A gente estava ali ameaçando até sair da neutralidade e iniciar o medo no índice do medo e da ganância. O mundo acaba e desacaba muito rapidamente na criptografia, essa que é a realidade. E agora, basicamente, aqueles corajosos que venderiam até a casa da sogra, o carro da sogra, ficam com um certo receio. Mas nitidamente, a BTC, depois de desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o nono corpo real vendedor aqui no Heikin Nash, no diário. Nitidamente, depois de lamber a base dessa canaleta virtual de alta, isso aqui vai redundar numa pernada impulsiva em direção a pelo menos 120 mil dólares. Se ficar menos obtusa, a gente vai bater 150. Eu insisto que o mercado está em compasso de espera com a posse do Donald Trump. E esse pavimento regulamentar que o Trump vai impor em favor das altcoins ainda não foi corretamente precificado, não só pelo mundo TradeFi, mas também pelo mercado criptográfico. Muita gente boa que saiu de Solana, porque a Solana ali ameaçou perder 180, agora já está 196. Vai acabar voltando, pagando um belo pedágio. Solana, na próxima paulada para cima, explode para algo acima de 230 e por aí vai. Eu insisto com os senhoritos, o que vem por aí não encontra precedentes nos ciclos anteriores. Vai ser uma paulada espasmódica para cima. Muita gente boa vai voltar pagando um pedágio brutal. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Não ousem estar desembarcados. Na Seara Fática,
Bancos tradicionais estão entrando no mercado multibilionário de stablecoins pareadas ao dólar para tentar rivalizar com o domínio da Tether. Vamos lá ver o market cap da Tether, que não para de aumentar. 138,7 bi de dólares. Esse é o market, 139 bi de dólares. Esse é o market cap da Tether. Lembrando, gente, que a Tether emite, ela cunha esses tokens pareados a 1 para 1 contra o dólar e coloca toda essa grana em títulos de curtíssimo prazo no mercado obrigacionista norte-americano. Por quê? Porque se houver um pedido de resgate muito alto, eles estão com a grana presa em títulos de curtíssimo prazo, os bonds lá, os T-bills, que basicamente fazem retornar os dólares em muito pouco tempo. E isso rende um juros brutal, porque são 138 bi rendendo juros de curto prazo acima de 4% ao ano. É um negócio fora de série, e agora os grandes bancos estão entrando nessa indústria. Isso vai alimentar a liquidez das DeFis de uma maneira... As pessoas estão subestimando o que está por vir. Vou até dar o refresh aqui na Defilhama. No final desse ciclo, gente, não vai ter só 122 bi de dólares bloqueados em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas. Com essa inundação de stablecoins chegando, bancos centenários do nível de JP Morgan, Goldman Sachs, eles estão entrando no mercado de stablecoins. Não vai haver 122 bi de dólares. Isso aqui vai para dezenas de trilhões. É muito factível que até o final desse ciclo a gente tenha 20, talvez 30 tri de dólares bloqueados em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas. Eu insisto que o mercado, não só cripto, mas TradeFi, vai corrigir o market cap da Web3 de uma forma violenta. Se a gente olhar em perspectiva a quantidade, o valor do market cap da Web3, que está em 3,33 tri, isso é uma insignificância. Só uma Big Tech, só a Nvidia vale mais que todo o mercado criptográfico. E já há mais dados e riquezas trafegando na Web3 que num iOS de uma Big Tech, que é a Apple. Gente, para vocês terem ideia do quão criminosamente subavaliado está a Web3, eu volto a insistir, até o final desse ciclo, a Web3 estará valendo algo em torno de 15 tri. Eu sei que vai ter gente fazendo kkkk, dando risada, mas é assim que funciona o mundo cripto. E o mercado corrige essa distorção, porque só há uma métrica para se avaliar o valor das redes, que é a lei de Metcalfe, com base que usa a referência da base de usuários e a quantidade de dados e riquezas trafegando na rede. Já tentaram fazer uso de técnicas econômicas contábeis de fluxo de caixa descontado para avaliar a rede Ethereum? Não funciona. Não funciona. A taxa de gás não pode ser comparável ao faturamento de uma corporação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque o gás remunera o staking de validadores e de delegatários. Então não é possível usar o fluxo de caixa descontado para tentar avaliar o valor da Ethereum. A mesma coisa para Solana, a mesma coisa para BNB, a mesma coisa para Cardano, a mesma coisa para TRX. Não funciona. A única métrica aceitável para se calcular o market cap justo de uma ETH, de uma XRP, de uma BNB, ainda é a lei de Metcalfe. Agora que estão surgindo teses de doutorado, de mestrado, e a maioria delas ainda usa o norte da lei de Metcalfe. É a lei de Metcalfe também que explica o valor, o market cap de um Meta, ex-Facebook, de um iOS.
É óbvio que essas corporações, os ingressos não são comparáveis à taxa de gás, mas os ingressos são sim faturamento de uma corporação empresarial. Agora, o crescimento de uma meta, o crescimento de um iOS, nos estágios iniciais, respeita a lei de Metcalfe. Agora, a única coisa que existe hoje é essa referência para avaliar o valor de uma rede. Não ousem ficar de fora, porque o mercado vai reprecificar de forma muito violenta o market cap da Web3. Se já há pelo menos 3 vezes a quantidade de dados e riquezas trafegando na Web3 que num iOS da vida, no mínimo, isso aqui deveria valer 10 tri, de 10 a 15 tri. É isso que eu estou tentando explicar para os senhores. E a Receita Federal norte-americana publicou oficialmente as regras dos front-ends, que são agora considerados exchanges. Gente, para vocês entenderem do que eles estão falando, é o seguinte. A Receita Federal norte-americana está tratando as DeFis como exchanges centralizadas. Quando eles se referem a front-ends, é porque quando você interage com a Aave, você só está acessando um front-end, porque quem está interagindo com a verdadeira Aave é a Ethereum Virtual Machine. O que a Receita Federal está dizendo? Quando você interage com uma PancakeSwap, por exemplo, você está interagindo com um protocolo de código aberto que no caso da PancakeSwap lá.com foi eles que fizeram o deploy, mas qualquer um pode fazer o deploy daquele código aberto na Ethereum Virtual Machine e interagir o próprio public address com a respectiva private key naquele protocolo DeFi. Quando a Receita diz que os front-ends são exchanges, ela está dizendo o seguinte: se você monta um site e oferece esse código aberto já com o deploy ultimado na Ethereum Virtual Machine, não importa que você só está ofertando o front-end, aquela imagem do site. Você é uma exchange. Você tem que pedir o KYC do usuário. É isso que a Receita Federal está dizendo. Só que as DeFis estão se defendendo, dizendo que eles só são front-ends, ou seja, eles só ofertam a imagem. Então, quando você entra na Aave, a Aave diz que só oferta essa imagem aqui, ó, o símbolo da Aave e os ícones que você tem que clicar, porque no fundo você está interagindo com um código aberto na Ethereum Virtual Machine, que qualquer um com o mínimo de conhecimento em Solidity pode fazer o copia e cola na GitHub e promover o deploy na Ethereum Virtual Machine. Então nem precisava desse front-end. Mas a Receita Federal norte-americana não quer saber se esse protocolo por trás da Aave pode ser acessado ou pode ter o deploy feito por qualquer um, ou por terceiro, ou pela Mariazinha. Eles basicamente vão considerar o dono do site, o dono do front-end, como a exchange que teria a obrigação de fazer o KYC, né, o Know Your Customer, e custodiar as informações dos usuários vinculadas ao respectivo public address que interagiu com a DeFi. O Donald Trump disse que vai revogar tudo isso, porque a própria família do Trump também está lançando uma DeFi. A indústria já está se mobilizando para processar a Receita Federal, porque essa normativa vai expulsar a indústria de finanças descentralizadas dos Estados Unidos da América. Enfim, é inacreditável que faltando 20 dias praticamente para o fim do mandato do Joe Biden, os democratas apareçam com essa normativa para tentar destruir a indústria de DeFi nos Estados Unidos da América. Não vai basicamente expulsar. Se essa normativa não cair, é o fim e a expulsão da indústria de finanças descentralizadas dos Estados Unidos. Comparar uma CeFi
ao front-end de uma DeFi, até porque a Aave e outras DeFis, elas basicamente só ofertam a ponte entre um DEP, né, que é um app descentralizado, que está rodando dentro da Ethereum Virtual Machine, e é uma ponte didática para que quem não entende de Solidity possa possa participar de pools de lending borrow, enfim. É bizarro o que os democratas estão tentando fazer aos 48 do segundo tempo do mandato do Biden. E o ministro da Justiça de Montenegro, o Estado soberano Montenegro, nos Balcãs europeus, assinou a ordem de extradição de Ducom para os Estados Unidos. O Ducom foi o infame fundador da Terraform Labs, que criou a Luna UST, foi a primeira stablecoin 100% algorítmica que alcançou um market cap de dezenas de bilhões de dólares e colapsou. Tinha uma sistemática lá de pesos e contrapesos com arbitragem que mantinha de forma quase que automatizada o pareamento de 1 para 1 da UST contra o dólar. Eu particularmente perdi 25 mil dólares no despeg da UST, mas o fato é que despegou, eu entrei na fila para fazer a arbitragem. Quando chegou a minha vez, eu acordei com a Luna com a UST que teria que estar valendo $1, eu acordei com ela valendo 30 cents. Quando eu entrei na fila para fazer a arbitragem e tentar recuperar os meus 25 mil dólares, de 30 cents estava valendo 5 cents, ou seja, meus 25 mil dólares viraram pó. E agora o Ducom será julgado nos Estados Unidos, será extraditado e julgado nos Estados Unidos. Vamos ver como essa história vai terminar. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, gente, hackers sequestraram uma grande quantidade de extensões do Google Chrome, afirma uma empresa de cibersegurança. Gente, essa notícia é bombástica. Os hackers comprometeram várias extensões do navegador Chrome. Isso é uma prova cabal. Eu uso um monte de extensão. Eu uso o Google Tradutor, eu uso o MetaMask, eu uso a Phantom. MetaMask é o principal hot wallet da rede que pode ser conectado no Cold Wallet. Por isso que eu volto a insistir. Com esses hackers agora partindo para cima das extensões do Google Chrome, até um ato de copia e cola pode entregar a sua private key para os hackers. Eles entraram numa nuvem, provavelmente com uma segurança comprometida, e levaram e basicamente manipularam uma grande quantidade de extensões do Google Chrome. Isso está na capa da Reuters. Mais do que nunca, vocês precisam comprar um Ledger ou um Trezor, um Cold Wallet. Por quê? Porque a Private Key está num dispositivo diferente daquele que eu estou navegando. Quando o sujeito deixa a Private Key dele num Hot Wallet como um MetaMask, basicamente essa extensão do Google Chrome tem acesso à private key do sujeito. Só interajam com hot wallets, que são, na verdade, navegadores que funcionam como extensões do Google Chrome. Só interajam e coloquem recursos através de um Cold Wallet. Não ousem arriscar os seus ativos criptográficos. Agora os hackers foram para cima das extensões do Google Chrome, porque boa parte dos hot wallets, eles são extensões do Google Chrome. Então agora vocês vão ter uma infinidade de notícias de drenagem de carteiras, porque o sujeito gasta centenas de dólares com uma meme coin e não se presta a comprar um simples Ledger, que vai livrar o sujeito de 99% dos problemas. Gente, quem não sabe linkar um Ledger a um MetaMask e também quem não sabe configurar um Ledger, é só assinar o Gemas Altcoin Alert. Lá no módulo de imersão completa em DeFi, a gente tem um conteúdo só sobre isso, que é o passo zero, que é como criar um Hot Wallet, um Cold Wallet totalmente seguro,
como baixar um MetaMask, que inicialmente é um hot wallet, mas você pode conectar de forma segura o MetaMask ao Ledger, acrescentando uma conta aqui a partir de um hardware wallet. Nós ensinamos tudo isso, todo esse passo a passo, para quem é assinante do Gemas Altcoin Alert. Então, nesse módulo de imersão completa em DeFi, a gente tem um conteúdo só sobre isso. Quem não sabe o que comprar, como subdividir setorialmente em GameFi, DeFi, DeFi, RWA, quem não sabe como autocustodiar de forma segura por meio de um Cold Wallet, basta clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Essa notícia vai gerar um monte de outras notícias de drenagem de carteiras. Vocês vão se lembrar do que eu estou falando. E o Wall Street fica em compasso de espera com as primeiras ações de Donald Trump e os dados de emprego que vão testar o mercado em janeiro. E os Estados Unidos estão acusando o Putin, o Kremlin basicamente, de testar as tropas norte-coreanas como descartáveis em meio a baixas em massa. Basicamente, as tropas norte-coreanas estariam sendo dispensáveis, ordenando esses soldados para ataques sem nenhuma esperança. Há casos, diversos casos, de suicídio no fronte de batalha, porque basicamente os norte-coreanos percebem que foram mandados para o abate. Enfim, vamos ver exatamente como tudo isso vai se desdobrar. A BTC aqui no 6 horas, no 4 horas e no diário, tá dando claros sinais de esgotamento desse ímpeto vendedor. Não tem mais força para cair. Isso aqui provavelmente vai redundar numa mega pernada em direção a pelo menos 120 mil dólares. Não ousem estar desembarcados. Daqui a pouco eu volto com Solana, que já está lá namorando os 200 dólares, TRX, AVAX, Polkadot. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.